Olá, muito boa tarde! Que bom! Começamos a nossa sessão de grandes palestras, de grandes histórias que vão ser contadas. Então vamos lá. Estamos aqui na Trílica Angélica Rose e meu nome é Cadídia Valéria, eu faço parte da comunidade do grupo Pai Ladies Brasil e nós estamos aqui nesse evento para identificar como é que foi a trajetória e como é que vai ser aqui a nossa live, na verdade, a nossa palestra, junto com Vinícius Mendes. Bem, me autodescrevendo, eu sou de cor parda, tenho cabelos na altura dos ombros, visto uma blusa de cor clara, creme, e atrás de mim tem um quadro colorido aqui, amarelo, azul, branco, vermelho. É isso. Bem, o nosso convidado de hoje, o Vinícius Mendes, ele é um Senior Back-End Engineer na LoadSmart desde abril de 2020. A LoadSmart é uma startup americana de logística com crescimento acelerado. Confiante que a tendência de crescimento do trabalho distribuído é cada vez mais uma realidade. O Vinícius Mendes já participou de 4 edições da Python Brasil, sendo a primeira em 2009 em Caxias do Sul. Fundou uma empresa de desenvolvimento de sites, foi líder técnico de uma das equipes de desenvolvimento na G1, na Globo, e foi funcionário público na DataPrev, onde atuou como programador e gerente de projetos, e foi também professor na UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde também se formou em engenharia de computação. Então, também é especialista em desenvolvimento de sistemas corporativos pela UniRN. A palestra dele hoje é a importância da documentação no trabalho distribuído. É isso. Vinícius Mendes, a palavra é com você. Boa palestra. Obrigado, Cadídia. Boa tarde, pessoal. Eu vou começar me descrevendo também. Eu sou um homem branco, calvo, eu uso um headset aqui com microfone na frente da minha boca. E aqui ao meu lado eu tenho o símbolo do Python, né? Atrás eu tenho uma porta branca e uma estante aqui à minha esquerda com alguns adornos, alguns itens de decoração e uma foto da minha família. Então, vamos seguir para a palestra. Hoje eu vou falar sobre a importância da documentação no trabalho distribuído. E vou começar apresentando aqui a nossa agenda, né? Eu vou falar um pouquinho quem sou eu, apesar da Cadídia ter feito uma introdução bem completa aí ao meu respeito. E, em seguida, eu vou falar sobre a documentação e o manifesto ágil, como que isso se relaciona e qual o impacto que um teve no outro, como que a gente faz um processo de análise e planejamento de uma solução, como que a gente documenta essas decisões que foram feitas durante esse processo de análise, como que a gente dissemina esse conhecimento em equipes distribuídas e como que a gente faz isso de uma forma escalável em times de engenharia, utilizando uma técnica inspirada no modelo de RF6. E aí eu vou mostrar algumas ferramentas, entre elas o Sphinx, e no final, como eu estou focando aqui em um fluxo específico de documentação, eu vou falar um pouquinho sobre documentação em geral e abrir um tempo para vocês fazerem as perguntas. Então, quem sou eu? Meu nome é Vinícius Mendes, eu sou Back-end Engineer na LoadSmart desde abril de 2021, trabalhando majoritariamente com Python, e antes disso, a LoadSmart, como a Cadígia falou, a gente tem como lema mover mais cargas com menos recursos. Então, esse é o nosso objetivo. E antes disso, eu fundei a Solucione Sistemas, trabalhei na Globo.com, trabalhei na DataPrev também. Para quem não conhece, a DataPrev, ela fez um papel muito importante aí no processamento dos dados do auxílio emergencial, que levou comida para a mesa de diversos brasileiros, né?
E, além disso, eu fui professor substituto na UFRN durante um semestre apenas, mas foi uma experiência bem interessante. E aí, quem sou eu na comunidade Python, né? Eu comecei a minha aventura na comunidade Python lá em 2008, participando da lista de discussão Django Brasil. Essa foi a primeira dúvida que eu mandei lá na comunidade, e de lá para cá eu participei como pessoa precisando de ajuda, participei como pessoa ajudando os outros, e acho que um ponto importante aqui dessa mensagem é que o ideal é a gente sempre tentar direcionar para uma documentação. Provavelmente a documentação ela vai ter uma informação mais consolidada a respeito daquele assunto que você está precisando de ajudar alguém, e aí você pode até dar algum contexto ali de por onde seguir na documentação, né? E aí eu participei da Python Brasil 2009 em Caxias do Sul, já deu para perceber o quanto a comunidade Python é receptiva. Depois eu tive a honra de ajudar pelo menos um pouco a organizar o site da Python Brasil do Rio de Janeiro em 2012. E você vê que o tamanho do evento vai sempre crescendo, né? Esse aqui foi em Porto de Galinhas, 2014, e aqui foi na minha casa aqui em Natal, 2018, e agora é na minha casa de verdade, né? Aqui no escritório onde eu tenho trabalhado durante esses dias, a gente está aqui, estou muito feliz de poder estar fazendo essa apresentação aqui na Python Brasil. É uma comunidade que me deu tanto e que agora eu posso retribuir, né? Estou tendo essa oportunidade. Então tá, mas e a documentação? A documentação, eu fiz esse link com o Manifesto Ágil porque isso foi muito significativo na minha carreira. O Manifesto Ágil surgiu lá em 2001, há 20 anos atrás, né? E ele dizia, entre outras coisas, que você deveria valorizar mais um software em funcionamento em detrimento de uma documentação abrangente. E aí, ainda bem que no final tem essa frase aí que faz com que a documentação também seja importante, né? Ou seja, mesmo havendo valores nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Então, apesar de o software em funcionamento ser realmente a coisa mais importante, a documentação também tem o seu valor. E aí, em que contexto que isso surgiu, né? Em um contexto em que a gente desenvolvia software assim, né? A gente criava primeiro os requisitos, depois, com esses requisitos muito bem estabelecidos, a gente criava uma arquitetura de software em cima daquele requisito. Com essa arquitetura de software bem definida, partia-se para a implementação, depois para verificação, manutenção. Então, esse ciclo ele era muito rígido, e para você conseguir voltar a um passo anterior, era uma inércia maior, e acabava que as pessoas faziam esses ajustes e, como a documentação já tinha sido feita, isso não voltava para lá, né? E, assim, isso aqui descreve mais ou menos como funciona esse processo. A letra está um pouco pequena, mas normalmente uma pessoa de produto tem uma demanda de produto, ela passa isso para a pessoa que vai redigir os requisitos. Então, acontece uma licitação de requisitos, uma aprovação desses requisitos, é gerado um documento de requisitos, a arquitetura pega esse documento de requisitos, cria um documento de arquitetura, a equipe de desenvolvimento pega esse documento de arquitetura, e o que ela tem para fazer ali agora é implementar o que a arquitetura projetou, né? Só que, geralmente, essa equipe de desenvolvimento ela não tem nem o ownership disso, ela não tem nem propriedade em cima dessa solução que foi proposta pela arquitetura, porque, na maioria das vezes, ela nem participava dessa concepção aí. Então, e perceba quantos documentos estão envolvidos aí nesse processo, né? E, geralmente, a informação ela estava espalhada por vários desses documentos, e ficava mais fácil, no fim das contas, dizer, tá bom, tem muito documento aqui, eu preciso entregar o software funcionando, então eu não vou ler, é muito longo para ler, e aí a pessoa ia direto lá no arquiteto, ia direto no analista de requisitos, e perguntava, cara, como é que é aqui? Qual é o requisito que tem que implementar? E aí existia uma conversa, e isso ficava na cabeça das pessoas, e o software ia ser desenvolvido com base nesses acordos que estão nas cabeças das pessoas, e não com base nos documentos em si. E aí surgia esse tipo de solução, né? A gente cria um quadro lá, desenha como é que é o fluxo, e aí os programadores olham para o quadro, sabem o que tem que fazer, só que isso está acessível. Como é que a gente faz um processo de análise normalmente, né? Assim, em termos bem sucintos aqui, porque o foco não é na análise, é mais na documentação, mas a gente
precisa entender o problema, precisa modelar o domínio, precisa modelar as operações que a gente vai precisar fazer nesse domínio. Qual o driver desse nosso projeto? Será que a gente quer ter uma entrega mais rápida? Será que a gente está querendo colocar na rua o quanto antes? Ou será que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com segurança, com performance? Isso tudo são decisões que precisam ser tomadas, né? Qual o volume de requisições que eu espero? Quantos usuários eu vou ter? E será que eu vou precisar me integrar com algum outro serviço? Essa comunicação que eu vou integrar com outro serviço, será que ela vai ser síncrona ou assíncrona? Por que ela vai ser um ou outro? Eu vou usar alguma tecnologia nova aí, sei lá, um Kafka, uma fila, um outro item de infraestrutura que talvez a minha equipe não esteja acostumada a usar, e aí eu vou precisar adotar para esse objetivo específico. Beleza, isso vai precisar, mas por que vai precisar? Onde que está essa decisão, né? Onde é que você está guardando essa informação? E aí tem essa tirinha aí que um programador mais experiente da equipe decide tirar férias, e aí um programador que talvez tenha acabado de entrar vai precisar manter o sistema enquanto o colega está de férias, né? Aí o colega, o menos experiente, pergunta lá, tá tranquilo, pode tirar férias, mas onde é que está a documentação do sistema? Aí o programador mais experiente diz, você está falando com ela, né? Está tudo na cabeça do programador. Então, tire essas informações das cabeças das pessoas, comece a escrever isso, e aí tem várias formas de escrever, né? Você pode escrever em um e-mail, você pode escrever em um documento físico, impresso, num PDF, num Word, pode escrever no quadro da sala, mas será que essas formas de escrever essa documentação, ela está acessível a todos? Será que é um lugar que todo mundo conhece, que todo mundo sabe aonde chegar? Está fácil de encontrar? Todos têm direito a acessar isso? Se está, por exemplo, se está no e-mail, provavelmente só quem vai ter direito a acessar aquilo é o remetente e os destinatários daquele e-mail, né? Nem todo mundo vai ter acesso a essa caixa postal. Então, tente colocar isso o mais público possível, né? E também tem outra questão, se você vai ter mais de uma documentação focada em diferentes públicos, qual delas é a fonte da verdade? Se você precisar tirar uma dúvida e elas estiverem conflitando uma com a outra, qual delas é a correta? Então, esse contexto aí, ele é mais importante de se ter atenção ainda quando a gente começa a falar em equipes de trabalho distribuídas, equipes que não estão trabalhando fisicamente no mesmo lugar. Martin Fowler, que é um dos signatários lá do Manifesto Ágil, ele fez esse artigo no blog dele, falando sobre as formas de trabalho em relação a pessoa estar fisicamente no mesmo lugar ou estar remotamente interagindo com outros colegas, né? Então, a gente tem pessoas que tem equipes que trabalham todas no mesmo lugar, que a gente chama de single site. A gente tem equipes que elas estão em mais de um lugar, mas elas continuam estando reunidas em pequenos grupos, que a gente chama de multi-site. Isso normalmente acontece quando a empresa começa a crescer e começa a criar mais uma nova unidade em um outro lugar, para talvez conseguir contratar pessoas de uma outra área, ou então interagir com um cliente ou um fornecedor que esteja mais próximo ali. Então, você acaba tendo duas equipes em lugares diferentes, e se você não tem uma prática de documentar as decisões em um lugar que esteja acessível às duas unidades, você acaba gerando ilhas de conhecimento em cada uma dessas unidades, né? E aí tem o cenário ainda que a empresa trabalha toda em um lugar, mas tem algumas pessoas que estão trabalhando distribuídas, e aí a gente chama essas pessoas de trabalhadores satélite, né? Eles ficam cada um em suas casas, mas o o principal da organização acontece em um único lugar. E se essa organização não tiver o cuidado de comunicar bem as decisões e envolver esses trabalhadores satélites nessas decisões, elas acabam excluindo ele do fluxo, né? Tem que ter mais empatia com quem não está ali fisicamente com você e trazer essa pessoa para dentro do processo decisório, fazer com que as reuniões incluam essa pessoa também, fazer com que as decisões incluam essa pessoa também. Então, num cenário remote first, que é um cenário orientado ao remoto, ele acontece quando a gente precisou todo mundo ir para casa, né? A empresa, o escritório físico deixou de existir,
ninguém mais podia ir para lá, todo mundo teve que ir para casa e a gente precisou trabalhar em um ambiente construído na nuvem, né? A gente precisou trabalhar com ferramentas como Google Drive, OneDrive, chat, e-mail, videoconferência, Wikis, e a tendência natural, quando a gente tem esse monte de ferramenta à nossa disposição, é que a gente comece a espalhar a nossa documentação, espalhar as nossas decisões por cada uma dessas ferramentas. Então, como que a gente faz essa colaboração? Será que a gente faz ela de forma síncrona ou assíncrona? Quais as vantagens de cada uma? Se a gente faz síncrona, a gente consegue ter uma resposta mais rápida ali, mas, por outro lado, se a gente fizer uma comunicação assíncrona, talvez a gente consiga incluir mais pessoas na discussão, dar mais tempo para as pessoas desenvolverem o raciocínio para tomar uma decisão mais consolidada. E aí eu confio bastante nessa comunicação assíncrona, porque ela vem lá dos primórdios, né? Quando a gente começou a definir padrões para a internet, esse post aí é um post do Richard Stallman anunciando o lançamento do GNU numa lista de discussão. Isso é uma comunicação assíncrona, e a gente tem outros exemplos de definição de padrão através de comunicação assíncrona. O Python, todas as alterações que ocorrem na linguagem, elas ocorrem através de uma PEP. E PEP é uma proposta de melhoria da linguagem. Então, para que se melhore a linguagem, alguém tem que propor uma melhoria, e essa melhoria vai ser discutida de forma assíncrona entre todos os envolvidos na comunidade, todos os interessados, e isso vai gerar uma decisão mais colegiada, uma decisão que levou em consideração mais opiniões, e provavelmente ela vai ser uma decisão mais bem embasada. Além da PEP, a gente tem as RF6, e as RF6 elas estão na base ali dos padrões da internet, né? Se você usa, por exemplo, HTTP é um protocolo que foi definido através de uma RFC, e muitos outros que embasam a internet, né? E aí, esse processo ele acontece exatamente da forma que eu descrevi. A pessoa propõe alguma coisa e outros atores vão comentar em cima dessa proposta, concordando ou discordando, e é uma oportunidade para você dar um feedback positivo ou pedir para melhorar alguma coisa com embasamento, né? E assim, a comunidade de desenvolvimento de software, ela é bem acostumada com esse processo. Se você trabalha em alguma empresa que utilize a prática de code review, que foi muito bem explicada pelo Girol ontem aqui na palestra, quem não assistiu, vá atrás de assistir essa palestra, que foi muito boa. Então, o code review nada mais é do que você propor uma solução e os seus pares irem lá e fazerem algum feedback, seja para pedir uma melhoria, seja para reconhecer uma coisa que você fez bem. Então, como que a gente utiliza isso que foi muito bem utilizado lá para definir os padrões que a gente usa no dia a dia hoje para escalar os nossos times de engenharia, né? Tem esse artigo aí do Gergely Oros, tem o link aqui embaixo do slide, está bem pequenininho, mas depois vocês vão ter acesso aos slides e vão poder acessar o link facilmente, falando sobre uma estratégia de tentar utilizar isso para escalar os seus times de engenharia, né? Então, qual o roteiro? Primeiro, você vai planejar o que é que você vai construir, né? E aí, capture esse plano em um pequeno documento escrito, selecione algumas pessoas, e aqui é interessante que você possa até selecionar pessoas fora do seu time, fora da sua equipe, para comentar e aprovar essa sua solução, essa sua proposta, né, esse seu plano. E aí, o interessante é que você convide uma pessoa que talvez possa ser impactada pelo que você está fazendo, ou uma pessoa que talvez tenha passado por uma experiência semelhante e tenha alguma coisa para contribuir ali com a sua solução. E aí, durante esse ciclo aí, as pessoas vão fazer comentários e você vai ajustar a sua proposta mediante os comentários e vai chegar em uma decisão mais consolidada. Ao final, com a sua proposta aprovada, é interessante que você deixe isso disponível para todo mundo que possa, em algum momento, ser envolvida nessa solução e disseminar essa cultura dentro da organização, tá? Eu estou vendo que estão surgindo algumas perguntas, eu vou deixar as perguntas para o final, tá ok?
Então, para esse processo, a gente utiliza algumas ferramentas colaborativas que podem ser interessantes. O ScaleDraw ele é bem interessante para a gente fazer desenhos, rascunhos mesmo do que a gente está propondo. E isso é bem lá numa fase inicial, você faz um desenho ali no ScaleDraw, ele até imita uma caneta, e isso consegue ser colaborativo, você consegue gerar um link, consegue mandar para um colega e sair com um rascunho ali de forma colaborativa. E se você quiser uma coisa mais trabalhada, a gente tem os diagramas que podem ser gerados através de código. A gente tem o exemplo do Mermaid.js. O Mermaid.js ele tem uma notação bem simples que você, com poucos comandos, consegue gerar um diagrama ali sem se preocupar com alguns detalhes, como, por exemplo, posicionamento dos elementos na tela. Você precisa descrever a relação deles. E aí o Mermaid se encarrega de diagramar isso e gerar um diagrama apresentável para a sua documentação, né? E o Mermaid, ele sendo simples, ele é interessante porque bem rapidamente você consegue gerar esse diagrama. Tem esse editor online aqui que você consegue testar o seu código, que é isso que está aqui à esquerda da minha tela, e à direita ele vai gerar um diagrama. É uma solução acessível, porque o código ele pode ser lido e uma imagem não necessariamente vai ser fácil de ler por leitores de tela, por exemplo. E ele tem vários tipos de diagramas, aqui diagrama de fluxo, de sequência, de classe, dá para representar bastante coisa com isso. Se precisar de mais poder, eu tenho utilizado essa ferramenta aqui chamada Croc. Eu costumo dizer que ela é um canivete suíço dos diagramas, ela permite você criar diagramas em diversos tipos de sintaxe aqui, você pode usar o ML, você pode usar modelo de processo aqui com BPMN e várias outras possibilidades que o Croc lhe dá. E uma coisa interessante do Croc é que ele permite uma integração fácil com o Sphinx. O Mermaid.js também tem um plugin para o Sphinx, então você consegue pegar esses diagramas em forma de código, incluir dentro de uma documentação do Sphinx e gerar automaticamente o documento já com as imagens renderizadas pelo compilador do Sphinx, lá pela ferramenta de build do Sphinx. Então, o Sphinx, na minha opinião, assim, ele desempenhou um papel muito importante na comunidade Python, porque ele fomentou a cultura de documentar cada vez mais, né? Ele tornou isso fácil e a gente cada vez mais vê ferramentas construídas em Python com a documentação em Sphinx, que é fácil de construir e fácil de ler. Então, o Sphinx, junto com o Read the Docs, que teve um papel essencial também para hospedar esses documentos, né? Eles tornaram isso uma tarefa muito fácil. Você vai precisar usar esse comando aí de Quick Start, Sphinx-Quick Start, depois de instalado, né? E ele vai gerar a sua documentação, o esqueleto dela ali, automaticamente. E aí, depois disso, você vai escrever em uma linguagem de marcação chamada Restructured Text, e essa linguagem ela é um pouquinho mais complicada do que o Markdown, mas ela é mais simples do que, por exemplo, um HTML ou um XML da vida. O Markdown é aquela linguagem que a gente usa para escrever o README do GitHub, por exemplo. É isso que a gente chama de Markdown. E aí o fato do Restructured Text ser um pouquinho mais complicado que ele gera uma inércia maior ali para você aprender, é um pouquinho mais difícil de aprender, mas, por outro lado, você acaba ganhando mais funcionalidades, ela é mais fácil de estender. Então, isso é um ponto positivo para essa linguagem aí. E aí, isso foi uma das coisas que me facilitou muito a entrada na comunidade Python. A documentação do Django, por exemplo, ela pega na mão do desenvolvedor e leva a pessoa ali de não sei nada a conseguir entregar alguma coisa funcionando ali na frente, se a pessoa tiver a paciência de ler e ir aplicando passo a passo ali até chegar na solução. E quando precisa de mais profundidade, essa profundidade existe também. Então, como que a gente pega esse código essa documentação que a gente gerou em forma de código e
cria um processo semelhante a um RFC, né? A gente pode criar o código, submeter a uma branch do GitHub, e nessa branch a gente criar um pull request. Pull request é quando a gente tem uma proposta de mudança de código e a gente pede para que essa nossa proposta seja incorporada ao código principal da nossa ferramenta lá, do nosso repositório. Então, a gente pode criar um pull request, que é uma ferramenta que é muito familiar a desenvolvedores de software, e além disso, isso mantém um histórico e uma rastreabilidade do que é que foi alterado naquele repositório. Quem mudou qual arquivo, quando, por quê, e esse porquê ele pode estar numa mensagem de commit bem escrita, numa descrição do pull request bem escrito, que vai conter ali os motivos para você ter feito aquela proposta. E além disso, você permite uma discussão contextual. A pessoa que está revisando, ela vai poder escolher uma linha específica da sua proposta de alteração lá do seu pull request e fazer uma sugestão de melhoria naquela linha. Você pode, inclusive, propor uma outra redação diretamente lá no pull request, e a pessoa que está lendo aquilo só vai precisar apertar um botão para dizer, beleza, eu concordo com a sua sugestão, e incorporar ela à solução. Então, é um processo de revisão que fica bem fácil de se fazer, e, além disso, o próprio pull request ele tem um controle de aprovações, quem aprovou o que e quando, né? E, além disso, integra com o pipeline de build. Pipeline de build é quando a gente tem o nosso código e a gente quer executar uma sequência de passos nele para, no final, a gente gerar um produto ou uma entrega a partir daquele código, algo que seja executável, por exemplo. Então, você tem ali o código da documentação e você precisa rodar o build do Sphinx, a construção do Sphinx em cima dele. Então, você cria um pipeline que roda a execução do Sphinx e faz a publicação do HTML gerado para algum lugar. No caso, pode ser, por exemplo, o GitHub Pages. E aqui está um exemplo de como que a gente pode fazer isso. O GitHub ele tem uma ferramenta chamada GitHub Actions, que nada mais é do que um pipeline que você pode executar em cima do seu repositório, e aí ele tem várias receitas prontas lá. Essa palestra que eu estou apresentando para vocês, esses slides, eles estão disponíveis lá no GitHub Pages, e eles são construídos através de Sphinx, e tem um pipeline que roda essa construção, e essa captura de tela que está aí na sua frente é justamente a construção desses slides. Então, vamos praticar um pouquinho aqui, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que a gente pode fazer uma alteração nessa apresentação aqui, acessando lá diretamente o GitHub. Essa aqui é a página do repositório. Eu vou apertar aqui no ponto, que é a funcionalidade nova que o GitHub implementou recentemente, que vai abrir para mim aqui um editor de texto. E aí, como o editor de texto vai usar o código do meu repositório aqui, e eu vou poder alterar ele aqui diretamente pelo browser, né? Eu vou clicar aqui no Source Control, vou criar uma branch, e vou criar a branch aqui chamada apresentação, por exemplo. Vou pedir para trocar para branch. Eu não vou entrar no detalhe dos fluxos do Git aqui, mas quem tiver mais curiosidade sobre Git pode falar comigo. Tem vários livros explicando o assunto muito bem. Então, pronto, estou aqui na minha branch e eu vou alterar a minha documentação aqui. Eu vou tirar essa imagem do mapa do tesouro. Isso aqui é o código que gerou a apresentação toda, tá? Eu vou tirar essa imagem aqui do mapa do tesouro aqui. Vou salvar e vou aqui no menu de controle de versão e vou comentar aqui, removendo imagem do mapa do tesouro. Vou apertar aqui no OK para comitar. E pronto, está comitado. Aí o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar o pull request, tem esse botão aqui, ó, criar pull request. Eu digo que é da minha branch a apresentação que eu criei, para a branch principal. O título eu vou deixar assim, a descrição também, para não perder muito tempo aqui durante a apresentação.
Então, ele está criando pull request, criou. Se eu copiar esse link aqui e abrir o link, ele vai abrir o meu pull request. Eu vou abrir diretamente aqui pelo GitHub, tem aqui o pull request, e foi esse o pull request que eu criei aqui, removendo a imagem do mapa do tesouro, e aqui embaixo ele está rodando o build, a construção do Sphinx, acabou de terminar. Eu vou rapidinho aqui na aba de ações do GitHub, e aqui tem o registro dessa execução. E esse registro, ele fala exatamente quais os passos que ele executou. Se você expandir, ele vai lhe mostrar detalhes da saída do console de cada uma dessas execuções. E aí, ao final desse pipeline todo, eu pedi para ele criar um comentário no meu pull request com o link para a documentação que ele gerou. Então, se eu vier no meu pull request aqui, está aqui o meu link, eu vou clicar nele e ele vai abrir a minha apresentação novamente. E se eu for aqui para o lado, não tem mais o mapa do tesouro que era para estar aqui. Beleza? Então, ele já atualizou a documentação, já atualizou meu slide, e isso tudo de forma automatizada. Aí eu só precisei excluir uma parte do código que gerava essa documentação. Então, vamos voltar para a apresentação aqui. O fluxo funciona mais ou menos assim mesmo. O programador cria a sua RFC, a sua proposta de solução, ou o analista lá, o arquiteto da solução, como vocês preferirem chamar, a pessoa, a arquiteta da solução, e o GitHub vai construir essa documentação usando o Sphinx e vai publicar em algum lugar, pode ser o GitHub Pages ou pode ser alguma outra solução que você queira utilizar para publicar esse documento. Isso é um HTML estático, você pode publicar em qualquer servidor que sirva documentos estáticos. E aí, a pessoa que projetou a solução vai verificar se isso foi publicado corretamente, vai notificar os seus pares através do Slack ou do mensageiro que você quiser utilizar também. Não tem opção, não tem preferência nenhuma aqui por marca, só porque o que eu utilizo no dia a dia é isso. E aí os pares vão fazer essa revisão, vão fazer propostas de melhoria e isso vai ser desenvolvido dentro daquele pull request que foi criado. E, ao final, esse pull request vai ser aprovado e o pipeline vai publicar lá em algum lugar que tenha que seja o lugar definitivo para essa documentação. Então, deu certo, funcionou aqui, a gente acabou de ver que fazendo na prática, a gente consegue ter esse pipeline funcionando bem. E quais os benefícios, né? A gente vai ter uma melhor visibilidade das nossas decisões, porque vai estar disponível de forma rastreável no controle de versão. Isso tende a gerar decisões mais embasadas, porque é uma comunicação que tende a ser assíncrona. Você dá tempo para outra pessoa analisar aquela proposta e ter uma resposta mais assertiva para a sua proposição e dissemina o conhecimento, porque uma vez que você pediu para outra pessoa revisar o que você está fazendo, é o mesmo benefício lá do Code Review, aqui a gente está fazendo como se fosse um Architecture Review, uma revisão da arquitetura de solução da proposta que a gente está querendo implementar, né? E aí a gente gera com isso também uma responsabilidade compartilhada, todo mundo que participou daquele processo de construção também se sente dono daquela solução, e se a gente está com isso muito bem documentado, no fim a gente ainda facilita o nosso processo de onboarding. As pessoas que estão entrando na equipe, elas facilmente vão encontrar as respostas na documentação e, apesar da gente ainda ter interação das pessoas que estão entrando com as pessoas mais experientes para pedir ajuda, essas respostas elas podem vir em forma de links para a documentação que guiem aquelas pessoas a executarem a tarefa que ela tem para fazer, né? Então, aqui tem mais uma tirinha, o programador fala para o chefe que criou uma documentação para colocar o passo a passo do que ele faz no dia a dia ali, para facilitar a entrada de novos programadores na equipe.
E aí o chefe, no final, pergunta, tá, mas e trabalhar que é bom? Nada, né? E aí esse é o tipo de comportamento que a gente quer evitar, né? A gente quer mostrar que a documentação ela pode sim economizar tempo. Então, evite explicar várias vezes a mesma coisa. Se você sentir que você está várias vezes explicando a mesma coisa para pessoas diferentes, isso provavelmente é um sinal de que isso que você está precisando explicar precisa estar documentado em algum lugar. Pare, documente isso e passe a responder mais com um link para essa sua documentação e deixe bem documentado que você vai ter mais tempo para produzir mais features, mais documentações. E no processo de produção dessa documentação, é muito importante que você tenha conhecimento de quem é o seu público-alvo, para quem que você está escrevendo aquilo ali, para você conseguir guiar o texto de forma a dar o contexto necessário para aquelas pessoas que elas vão precisar ter para navegar pela sua documentação, né? A gente teve um caso de uma ferramenta interna que a gente utiliza, que tinha uma documentação ensinando lá a instalar a ferramenta, mas a gente assumia que as pessoas conheciam, por exemplo, como que se coloca um binário em um local executável do Linux. Nem todo mundo tem esse conhecimento. E aí várias pessoas tiveram dificuldade e a gente precisou melhorar essa documentação para que ela incluísse também essas pessoas que não têm esse conhecimento, né? Então, aqui é uma reflexão de um livro que eu conhecia há pouco, não conhecia, e realmente ele foi lançado há pouco tempo, e eu comecei a ler. O nome do livro é Documentação. Eu vou traduzir porque para as pessoas entenderem mais sobre o que ele se trata. Documentações para desenvolvedores, um guia de escrita técnica no campo da engenharia. Essa é a tradução literal. Não sei se essa vai ser a tradução final do nome do livro, mas tentei traduzir aqui para facilitar para vocês. E aí, a maioria dos seus usuários, em potencial, nunca saberão que são usuários potenciais da sua solução, porque eles nunca vão encontrar o seu projeto, ou então, se eles encontrarem, eles não terão ideia de como devem usá-lo. Então, se você vai usar um software, vá na documentação, tente entender como ele funciona para você não usar ele de forma errada. E o último slide aqui, o Stack Overflow, eu uso, é muito bom, facilita muito a nossa vida, mas prefira dê mais confiança à informação que está na documentação. O Stack Overflow ele é muito bom para a gente dar o contexto e a gente direcionar essa pessoa à documentação que fala daquele contexto que ela tem. Então, dê mais valor à documentação, documente a sua solução, e era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Infelizmente, não deu tempo de aprofundar mais em outros aspectos da documentação, é uma área extremamente abrangente, e eu precisei focar aqui em uma perspectiva específica dela. Então, os slides estão publicados lá no GitHub, como eu mostrei, estão versionados lá. Se você quiser adicionar alguma coisa, quiser contribuir, abra um pull request lá, ou me adicione nessas redes sociais que estão listadas aí. Essas são as redes sociais que eu utilizo para o trabalho, para a programação. Tenho outras redes sociais, mas para a minha vida pessoal. E se você gostou da ideia de solução, da proposta de ter mais documentação, eu entrei há pouco tempo na LoadSmart, estou bem impressionado com quão bem documentadas as coisas estão na empresa, e a gente está contratando, a gente tem vaga, e quem quiser mais informação pode falar comigo também. E agora eu vou deixar um espaço aí para quem tiver perguntas, e eu souber responder, farei com prazer. Excelente, Vinícius. Nossa, muito bom. Logo de início, quando eu lhe apresentei onde é a sua atuação como um senior engineer, trouxe ali o espírito, né? Na verdade, é uma cultura organizacional da startup, né? E foi muito bem representado essa
a quantidade de ferramentas que tem para auxiliar esse processo de documentação, da organização, da automatização, da informatização, digamos assim, né? Os processos para uma documentação, digamos assim, e um repositório, né? Elegante, né? Ou seja, é essa cultura que a gente aprende lá no Manifesto Ágil, né, da gente ter um espírito colaborativo com as equipes, né, com os nossos colegas desenvolvedores, com os programadores. Então, parabéns por nos trazer, assim, nós que agradecemos enquanto comunidade por esse assunto tão importante, né, e assim como a sua própria startup, a qual você está agora atuando, né, vislumbra, né, é uma tendência para que a gente, trabalhando em comunidade, utilize essas boas práticas, né. Muito bem, a Melissa, né? O Discord está ali bombando, eu vou te pedir depois, por favor, para visitar, né? Obrigada pelos canais, pelas redes sociais direcionadas para a gente. Com certeza você vai ter contatos aí, principalmente do Git, né? Me ajuda aí, o que é isso? Vamos lá. A Melissa, desde o início, falou assim: nossa, eu estou ansiosa para ver uma palestra sobre documentação. E, de fato, aprendemos muito com o que você nos apresentou. E ela fez uma pergunta. Trabalhando em projetos open source, a documentação tem, de fato, um papel gigante em toda a tomada de decisão e registro de processos, além da documentação de API e documentação narrativa, como tutoriais, guias. Por que no mundo corporativo, leia-se, né, não open source, existe uma resistência à documentação? Muitas empresas têm technical rights, mas não vejo isso sendo muito comum no Brasil. Então, como você se coloca diante desse cenário, professor Vinícius? Professor, foram só 6 meses, 3 meses, na verdade, porque foi um semestre mais curto. Então, em relação a por que as corporações não documentam tão bem quanto os projetos open source, eu acho que primeiro parte da premissa que o projeto open source ele é open, né? Ele é aberto. Então a documentação está ali. Eu já trabalhei em organizações em que a gente tinha que pedir para a pessoa mandar para a gente o e-mail que só ela recebeu. Então isso tem que ser mais disponível para a equipe. E às vezes existem realmente empresas em que se precisa ter algum nível de sigilo em cima da informação, só que isso pode impactar realmente na visibilidade que a equipe tem a respeito do que ela tem que fazer, né? Esse é um ponto que eu posso enxergar, mas o que eu estou trazendo aqui e o que eu acredito que seja o caminho que, inclusive, as organizações devem trilhar é justamente seguir o exemplo do open source e ir em direção a documentar as decisões da forma que o open source tem feito e documentar as APIs e documentar a forma de uso do software da forma como o open source tem feito muito bem, né, nos últimos anos. Então, acho que é por aí o caminho, né? Eu não sei dizer a resposta do porquê, efetivamente, eu consigo enxergar talvez possíveis motivos, mas eu entendo que eu quero dizer que eu acho que as organizações elas têm que olhar mais para isso e elas têm que dar mais atenção. Tá joia, muito obrigada por esse esclarecimento, por essa visão, né? E é uma cultura, né? Como você apresenta, trabalhar de forma distribuída, organizada, isso é uma competência, né? Com relação até à maturidade da própria equipe, né? Obrigada, Sênior. Obrigada a todos aqui presentes, comunidade. Tem mais pergunta, tá, professor Vinícius? Ali no nosso Discord, na nossa trilha da Angélica, perdão, na nossa trilha, certo, da Angela Rose, e peço que, no caso, você nos visite ali e troque algumas ideias também com o Kudux, que nos apresentou ali algumas questões. Então, muito obrigada pela presença. Deixa eu só corrigir aqui o nome que eu não gostaria de errar, né, da nossa trilha. Angelina Rose, né? Desculpa. Obrigada, gente. Então, foi um prazer estar com vocês. Continue curtindo a nossa rede social, o nosso Discord, participando, e vem muito mais por aí. Professor Vinícius, foi muito bom você ter lembrado também da palestra do Girol ontem, né? Então, houve uma conexão ali do Code Review, né? E nós muito boa.
contribui, né, para as nossas boas práticas. É isso, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade que eu tive e espero continuar tendo a possibilidade de contribuir com a comunidade no futuro. Tá joia. Obrigada, gente.